Olá família, graça e paz abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão em graça, mais uma reflexão da palavra do Pai, tá bom? Queridos, muitas pessoas têm o conceito, principalmente se tratando do sistema religioso de um modo geral, de que o salvo, ele precisa se manter salvo, e para se manter salvo, no que tange à eternidade, ele precisa morrer praticando as indulgências religiosas. Vamos lá. Se todas as indulgências religiosas de todas as denominações, de todas as instituições, fosse a mesma, ou seja, fosse única, até que a gente poderia pensar desta forma. Mas não. Você vê que toda instituição religiosa tem um pensamento peculiar, particular. Cada uma tem o seu entendimento acerca disto e daquilo outro. Então, não cabe na mente de um cristão, de um filho de Deus, ele pensar que para se manter salvo eternamente, ele precisa estar praticando ali as orientações da sua religião, seja ela qual for. E não faz sentido, abençoados. Eu vou ler um texto, apenas um versículo, para a gente entender melhor. Está lá no livro histórico de João, no capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo aquele que o Pai dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum ou de maneira nenhuma, lançarei fora. Olha que interessante. Todo aquele que o Pai, disse Jesus de Nazaré, todo aquele que o Pai lhe concede, todo aquele que o Pai lhe dá, todo aquele que o Pai, o Eterno, deu a Cristo, a Jesus, todo aquele que o Pai me dá, este que o Pai me deu, virá a mim. Quem vem não é outro. Quem vem não é aquele que decidiu aceitar Jesus. Quem vem não é aquele que decidiu se tornar um filho de Deus. Quem vem não é aquele que estava cansado do mundo e de repente acordou um dia e disse: sabe de uma, a partir de hoje eu vou ser de Jesus, eu vou ser crente, eu vou ser isso. Não. Todo aquele que o Pai me dá, este que o Pai me deu, virá a mim. E este que vem a mim, porque só vem porque o Pai deu, nunca, de modo algum, o lançarei fora. A pergunta é, irmãos, cadê o famoso livre-arbítrio para a vida eterna? Simplesmente não existe. Ele não existe porque dentro dos contextos históricos, bíblicos, nós vamos ver que no que tange à eternidade, nunca dependeu do homem escolher a vida eterna, a salvação ou a perdição. Sempre passou pela mão de Deus, pelo próprio Criador. Olha, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse que o Pai me deu é que vem a mim. E esse que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ah, irmão, tá vendo? Tem que ir a Ele, tem que vir a Jesus. Ou seja, tem que aceitar a Jesus. Mas ninguém aceita, ninguém confessa, ninguém vem a Jesus se não foi concedido por Deus. Todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus, este que o Pai me deu é que vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, ou seja, não se perde. Ninguém vem a Jesus porque decidiu vir, só vem porque o Pai concedeu. E se veio, não se perde de modo algum. Por quê? Porque veio pelo Pai e se conserva, permanece. O escravo não permanece na casa, mas o filho permanece para sempre. Então, abençoados, os filhos de Deus não nasceram da vontade do homem, da vontade do sangue, da vontade da carne. Eles nasceram da vontade de Deus. Romanos capítulo
8, versículo 29 ao 30, diz: aos que dantes conheceu, aos que antes ele conheceu, também predestinou, e aos que predestinou, também justificou, e aos que justificou, também santificou, os que santificou, glorificou. Então, observe que todo este processo, né, de aceitação em Deus, de crer em Deus, nunca dependeu do homem. Paulo disse a Tito, lá no capítulo 1, que a fé, a capacidade de crer no eterno, é um dom dos eleitos de Deus. E o mesmo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz que a fé não pertence a todos. Então, o justo, aquele que foi justificado, ou aquele que nasceu totalmente perfeito no eterno, ele vive por fé no eterno, por fé no Criador, na obra perfeita de Cristo. E não naquilo que ele faz, mas naquilo que o eterno fez em prol de sua vida. Tá bom, queridos? Então, fica aqui só esta reflexão para a gente pensar um pouquinho, né? Para você, talvez, que está assistindo pela primeira vez, você que pertence a uma denominação evangélica, católica, enfim. Pense fora da caixinha da religiosidade. O nosso convite aqui neste canal não é para você examinar, estudar a palavra de Deus dentro da visão teológica da sua instituição, dentro da visão teológica da minha, que eu não tenho, tá? Mas da minha instituição ou da minha igreja, como algumas pessoas dizem: ah, esta igreja é assim, esta igreja é assado. Nós não temos igreja, nós somos a igreja do Eterno, onde Ele é o cabeça, onde Ele ministra, onde Ele edifica. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o Evangelho, nós não podemos, sabe, abençoado, ficar preso ao entendimento teológico, ao entendimento limitado, restrito da visão religiosa que você faz parte. Então, todo religioso, ele só lê as Escrituras se fundamentando, se baseando naquilo que o seu líder, que o fundador da sua instituição escreveu, daquilo que o fundador da sua instituição pregou. Pode ser assim. Precisamos olhar para as Escrituras com olhos iluminados e deixar a própria Escritura ministrar no nosso espírito. O próprio Evangelho, ele tem respaldo, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Se eu te conduzo a ler o Evangelho de acordo aquilo que eu acho, que eu quero estabelecer para uma instituição, aí eu vou te corromper. Mas se eu levo você a pensar pelas Escrituras, eu levo você a meditar pela palavra, você aí sim vai crescer na graça, no conhecimento do Eterno, e entendendo que a vida eterna está nele, e somos quem somos pela sua graça. Disse Paulo, escrevendo lá aos Romanos, não depende de quem quer. Está lá no capítulo 9 da carta aos Romanos, Deus falando: para isso levantei Faraó, falando com Moisés, e Paulo repete, né, essa história que aconteceu lá em Êxodo capítulo 7. Paulo diz: por isso Deus falou a Moisés: para isto levantei Faraó, para nele manifestar minha grandeza, o meu poder. Ele endureceu o coração de Faraó para manifestar o seu senhorio e a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Então, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Lá no versículo 18 do capítulo 9, na carta aos Romanos, ele diz: por isso ele amolece a quem quer, ele também endurece a quem ele quer. Então, abençoados, somos quem somos pela graça dele. Precisamos reconhecer isso, que ele nos vocacionou com a santa vocação, ele nos chamou para sermos de fato filhos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E como filhos que somos, devemos louvar, exaltar e engrandecer, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas, tá bom? Deixo aqui essa reflexão.